Olá pessoal, vocês já me escutaram já na homilia de hoje? E hoje nós temos uma oportunidade no Conto do Vigário de apresentar um pouquinho da história e do significado da solenidade de Cristo Rei. É verdade que eu pedi uma ajuda também de um outro padre, não é, um padre muito conhecido, o padre Paulo Ricardo, para a gente, não é, conhecer e estudar um pouco mais o significado desta festa. Muita gente não sabe, mas a festa, a solenidade do Cristo Rei é relativamente recente, não é? É recente. Foi Pio XI, na primeira encíclica de seu pontificado, quem a estabeleceu em 1925. O nome dessa encíclica era Quas Primas, e nela o Santo Padre almejava recordar o senhorio de Jesus sobre todos os reinados, governos e instituições. Via isso como tarefa urgente, dada a crescente rejeição dos ensinamentos da Igreja por parte dos homens, retirando Jesus Cristo e sua lei sacrossanta, tanto da vida particular quanto da vida pública. E aí ele escreve assim: baldado era esperar paz duradoura entre os povos, enquanto os indivíduos e as nações se recusassem a reconhecer e proclamar a soberania de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, já naquela época, no início do século XX, o Santo Padre enxergava com preocupação o avanço do pensamento laicista, que, reivindicando uma pretensa neutralidade do Estado em assuntos religiosos, joga para escanteio os ensinamentos do Sagrado Magistério, sobretudo no que diz respeito à moral e à dignidade da pessoa humana. Essa realidade, infelizmente, é ainda hoje observável em uma centena de ações contrárias à fé cristã, quer no âmbito público, quer no âmbito privado. O princípio laicista se resume na ideia de que a religião seria um assunto de esfera privada, não sendo, portanto, possível respaldá-la nos debates públicos. Com efeito, as discussões concernentes a temas como aborto, casamento gay, eutanásia e etc., não deveriam levar em conta a moral cristã. A razão seria o suficiente para o discernimento dessas questões. Ocorre que, no decorrer da história, comprovou-se que a neutralidade do Estado em assuntos religiosos é não somente absurda, como também impraticável, quando governos renegam a lei natural de Deus, assumindo o princípio da maioria como juízo universal dos costumes, e assim o Estado acabaria por se constituir em uma nova divindade. Isso aconteceu todas as vezes em que as autoridades quiseram banir a religião do coração dos povos. Isso é importante. Quando os governos começam a renegar a lei natural e impor uma realidade justamente legal, quanto à questão de aborto, casamento gay, eutanásia, ele se faz de Deus, se roga o direito de Deus. Mas a lei natural que foi feita, foi instaurada pelo próprio Criador, ele não pode ser tirado, não pode ser tirada. Não por acaso, essa confusão entre o que é de César e o que é de Deus foi causa de perseguições aos cristãos desde o princípio, quando estes se recusavam a prestar culto à pessoa do imperador. O cristianismo nunca aceitou servir de plataforma para estratégias políticas e, por isso mesmo, viu-se constrangido por dezenas de autoridades ao longo desses 2000 anos de história que desejavam instrumentalizá-lo em seus programas de governo. É verdade, a gente sabe quanto às vezes, não é, tenta se instrumentalizar a religião para fins próprios. Isso não pode acontecer. O Papa Pio XII, a fim de dirimir a inquietação suscitada pela solenidade de Cristo Rei do Universo, esclareceu em 1958 que a legítima e sadia laicidade do Estado é um dos princípios da doutrina católica e que, sendo assim, tributar a Cristo os seus direitos de realeza não fere de forma alguma essa laicidade, já que o Estado não está isento das suas obrigações para com Deus quando se trata da lei natural.
até porque a mistura entre o sagrado e o profano torna-se realidade justamente quando essas autoridades se afastam da Igreja. A Igreja procurou aprofundar esse sentimento de Pio XII sobre a legítima e sadia laicidade do Estado durante o Concílio Vaticano II, naquele documento chamado Gaudium et Spes. Neste documento, os padres conciliares afirmam que, se por autonomia das realidades terrenas se entende que as coisas criadas e as próprias sociedades têm leis e valores próprios, que o homem irá gradualmente descobrindo, utilizando e organizando, é perfeitamente legítimo exigir tal autonomia. Porém, adverte o concílio, se com as palavras autoridade das realidades temporais se entende que as criaturas não dependem de Deus e que o homem pode usar delas sem as ordenar ao Criador, ninguém que acredite em Deus deixa de ver a falsidade de tais acertos. Bem, refletindo sobre essas palavras do concílio, juntamente com um grupo de juristas italianos, Bento XVI ressaltou que compete a todos os fiéis, de forma especial aos crentes em Cristo, contribuir para elaborar um conceito de laicidade que, por um lado, reconheça a Deus e a sua lei moral, a Cristo e a sua Igreja, o lugar que lhes cabe na vida humana individual e social, e, por outro, afirme e respeite a legítima autonomia das realidades terrestres, tal qual define o magistério conciliar. Reconhecer Cristo como Rei do Universo, por conseguinte, é também a única maneira de assegurar a autonomia da esfera pública, aplicando a máxima do dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Enfim, e no que consiste esse reinado de Cristo sobre os povos? É o que vem nos recordar o Evangelho deste próximo domingo. Ao contrário dos governos que assumem o lugar de Deus, banindo a religião da sociedade e constituindo-se em verdadeiros ditadores, a realeza de Cristo se apresenta sob a forma de serviço, de doação, de entrega. Jesus, ele reina do alto da cruz. Não subjuga a humanidade debaixo de sua coroa, mas a torna livre pelo sacrifício no madeiro. O reinado social de Cristo consiste, desta maneira, na atitude do crucificado: dar-se inteiramente, amar até as últimas consequências. Que nessa solenidade possamos olhar para Cristo e, a exemplo do bom ladrão, reconhecê-lo em sua realeza e dizer: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Entregar-se, assim como Jesus, é o que faz com que Jesus seja Rei dos nossos corações e Rei do Universo. Um abraço para vocês. O céu é o meu lugar, é de onde vim, é pra onde vou, é lá onde eu vou morar. Sou estrangeiro aqui.